Olá, meu nome é Railine e eu vou dar início à apresentação sobre distúrbios do sistema imune, a hipersensibilidade. Bom, os componentes do grupo é Carla Guimarães Freire, Luana Kathleen Moura Marinho, Lucas Jader Lopes da Silva e eu, Railine Hanna de Souza Eloy. Então, o sistema imune ele é o principal método de defesa do nosso corpo. Ele é vital para a sobrevivência do ser humano. Ele defende contra patógenos, contra micróbios, contra moléculas estranhas, contra moléculas não próprias do nosso corpo. Ele tem duas barreiras. O sistema imune tem a primeira barreira, é o sistema imune inato. Esse sistema imune inato são o nosso sistema imune que ele já está dentro da gente, são as células que elas já estão ali preparadas para defender o corpo quando tiver um invasor. Então, antes do invasor agir, já tem essas células de defesa preparadas. E quando um invasor consegue penetrar o nosso corpo, esse sistema imune ele vai ativar o sistema imune adaptativo. O que é ele? Ele é específico para o tipo de micróbio que vai ser identificado pelo sistema imune inato. Então, o sistema imune inato, quando o corpo sofre uma invasão, o sistema imune inato vai lá e vai ser o principal responsável pela primeira barreira, que vai começar a inflamação, todos os sintomas de uma inflamação. E em seguida ele vai ativar o sistema imune adaptativo, que dependendo do tipo de invasor, ele vai formar células específicas para defenderem o corpo contra aquele tipo de antígeno. Então, o sistema imune adaptativo, ele é classificado em sistema imune adaptativo humoral, que ele vai agir contra micróbios extracelulares e suas toxinas, e o sistema imune adaptativo celular, que ele vai agir contra micróbios intracelulares. Então, como eu já falei, é um sistema imune adaptativo, ele é adquirido, específico, e ele só vai ser ativado depois da exposição daquele patógeno, daquele agente infeccioso. A hipersensibilidade. A hipersensibilidade, ela acontece quando um indivíduo ele sofre uma exposição a algum antígeno e ele se torna sensível àquele antígeno. Isso depende de um gene, depende de uma herança de gene. E quando ele sofre essa exposição, ele já fica sensível. Mas quando esse indivíduo sofre mais de uma exposição, o sistema imune ele vai entrar em hipersensibilidade. O que é essa hipersensibilidade? Quando um invasor consegue entrar no nosso corpo, o sistema imune vai lá e defende. E ele vai enviar células efetoras específicas para aquela defesa e ele vai controlar aquela defesa de forma muito adequada e muito afinada. Mas pode ser que haja um descontrole desses mecanismos e que vai causar uma hipersensibilidade. E pode causar um distúrbio alérgico ou um distúrbio autoimune. Um distúrbio alérgico ele vai ser causado por antígenos exógenos, que são uma poeira, um pólen, algum alimento, drogas, ou micróbios ou alguma substância química, alguma coisa externa do corpo que vai causar um distúrbio alérgico. E também pode causar um distúrbio autoimune, que é quando tem esse descontrole desse mecanismo. Então, o sistema imune perde a tolerância contra as próprias moléculas, contra as moléculas próprias do corpo humano. Então, ele vai desencadear respostas exageradas contra um antígeno ou contra as próprias moléculas. E então, isso vai causar danos para o corpo humano. Existem 4 tipos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade do tipo 1, que é a hipersensibilidade imediata. A hipersensibilidade do tipo 2, que é a hipersensibilidade mediada por anticorpos. A hipersensibilidade do tipo 3, que é mediada por imunocomplexos. E a hipersensibilidade do tipo 4, que é mediada por células. Então, elas são classificadas com base no mecanismo imunológico que medeia essa doença. Então, dependendo do tipo de resposta imune que vai acontecer e causar uma lesão ou doença, elas são classificadas.
a hipersensibilidade do tipo 1, ou hipersensibilidade imediata. Como o nome já diz, hipersensibilidade imediata, que lembra? Que é uma coisa rápida. Então, de 5 minutos já tem a reação, já tem uma hipersensibilidade acontecendo ali naquela região que foi afetada por um antígeno. Então, ela é mediada por células TH2, anticorpos IgE e mastócitos. Como que ocorre isso? O antígeno ele vai se ligar aos anticorpos IgE que estão ligados aos mastócitos. E isso vai gerar uma liberação de mediadores que vão atuar sobre os vasos e o músculo liso. E isso também vai causar a liberação de citocinas pró-inflamatórias que vão recrutar células inflamatórias para aquele local. Não quer passar? Ah, tá. E isso geralmente é denominada a alergia. Então é o que chamamos de alergia, é causada por alérgenos. Geralmente, a hipersensibilidade ela pode causar um distúrbio sistêmico, ou seja, após a injeção de um antígeno, pode ocorrer uma reação forte por todo o sistema. Então, digamos uma pessoa que tem alergia a alguma comida, por exemplo, um amendoim, que é muito comum lá nos Estados Unidos, nesses países para fora, as pessoas terem alergia a amendoim. Então, no momento que a pessoa come alguma coisa de amendoim, qualquer coisa que tenha que seja derivado do amendoim, ela já entra rapidamente ela já sente rapidamente aquela alergia atuando, aquele antígeno atuando. Então, já fecha a garganta, já fica empolada, e isso pode ser fatal, porque, né, dependendo do que aconteça, a pessoa pode não conseguir respirar, pode acelerar os batimentos ou diminuir, então pode causar alguma reação e deixar a pessoa em estado de choque, então vai ser fatal para aquela pessoa. E também pode ser causada por uma reação, pode desencadear só uma reação local, dependendo da porta de entrada do alérgeno. Então, pode causar um edema cutâneo localizado, como uma urticária, uma alergia de pele, pode causar uma secreção nasal e conjuntival, como uma rinite ou uma conjuntivite. Febre do feno também pode causar uma asma brônquica ou uma gastroenterite alérgica, que é o que eu falei, que é uma alergia alimentar. Bom, a hipersensibilidade imediata local, ela tem 2 tipos de reações. Então, tem 2 fases. A primeira fase é a reação imediata. Então, a partir do momento que tem aquele contato com aquele antígeno, de 5 a 30 minutos após a exposição, pode haver uma vasodilatação, um vazamento vascular, um espasmo muscular ou uma secreção glandular. Então, isso aí vai durar até 1 hora e vai cessar. E também tem a reação 2, a reação de fase tardia. Então, ela vai ser depois da exposição, mesmo que a pessoa não tenha sido mais exposta àquele antígeno, de 2 a 24 horas depois, sem a exposição adicional, pode ser que a pessoa tenha reação pode ser que esse antígeno infiltre nos tecidos com eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monócitos, linfócitos T CD4+, e pode causar uma destruição tecidual. E isso pode durar aí vários dias. Digamos uma pessoa que tem rinite alérgica. Então, ela sofre uma exposição daquele antígeno um dia. E ela já começa, teve uma crise alérgica, já começa a espirrar, já sentir as dores e cessa por um tempinho. Até 24 horas depois, ela pode ter de novo essa reação alérgica, mesmo que ela não tenha um contato com aquele antígeno novamente. E isso aí pode durar vários dias, ela com essa crise alérgica. Então, tem esses 2 tipos de reação. Bom, nós temos então as reações locais. Na imagem A, nós temos aqui as manifestações clínicas depois da exposição do alérgeno por horas, né? As horas depois da exposição do alérgeno. Então, nós temos aqui um pico, que é a reação imediata. Então, entre o momento da exposição até 1 hora, meia hora, 1 hora,
ocorre essa reação imediata no sistema, causando vasodilatação, causando congestão e edema. Assim, na imagem B, nós podemos ver aqui a degranulação das células. Aí tem uma congestão vascular e um edema também que se formou nessa reação imediata. E depois que cessa, depois de 1 hora cessa, e a partir de 2 horas em diante, até 24 horas, pode ocorrer uma manifestação clínica não tão alta, mas ela é mais duradoura. Então, ela é a reação de fase tardia, e nessa reação vai acontecer um infiltrado inflamatório de eosinófilos. Então, esses eosinófilos, eles liberam enzimas proteolíticas que vão, e elas são altamente inflamatórias. Então, isso vai durar mais tempo do que a reação imediata. Nós temos aí o mecanismo de reação da hipersensibilidade imediata é inicialmente dada pela exposição do alérgeno. Então, temos aí essa pessoa que é suscetível a esse alérgeno, como por exemplo o pólen. Então, o pólen está aí no revestimento das mucosas. Então, esse alérgeno ele vai entrar no sistema e vai ativar as células TH2. Essas células TH2, elas vão ter diversas funções, e uma delas, elas vão elaborar citocinas que vão atuar na produção de mais células TH2, elas vão atuar na mudança de classe de linfócitos B para IgE. Então, depois dessa produção de IgE que é realizada, vai ter a ligação do IgE com o FcRI dos mastócitos. Então, os mastócitos, eles vão eles vão elaborar um receptor altamente atrativo para os anticorpos IgE. E quando acontece essa ligação do antígeno com o anticorpo, do alérgeno com o IgE, e depois dessa exposição repetida, o mastócito tende a se desgranular. Então, vão haver sinais para ocorrer a degranulação dos mastócitos e vão liberar vários mediadores, entre eles aí mediadores que vão causar hipersensibilidade imediata, que é causada por aminas vasoativas, mediadores lipídicos, minutos depois da exposição repetida ao alérgeno. E também temos mediadores da reação da fase tardia, que acontece de 2 a 24 horas depois da repetição da exposição ao alérgeno. Então, temos aí as citocinas. Aqui nós temos os mediadores dos mastócitos. Então, nós temos aqui um mastócito. Aqui em cima nós temos o antígeno que se ligou ao anticorpo IgE, que está ligado ao receptor Fc da IgE no mastócito, né? Então, a partir dessa ligação, houve sinais para degranulação, e essa degranulação gerou conteúdo dos grânulos, liberou o conteúdo dos grânulos, como histamina, proteases, fatores quimiotáticos, e também liberou sinais para ativação da fosfolipase A. Então, os fosfolipídios da membrana vão gerar aí ácido araquidônico, PAF, prostaglandina D2 e alguns leucotrienos. E os conteúdos dos grânulos e os fosfolipídios da membrana, eles vão agir, na reação imediata, causando vasodilatação, vazamento vascular e espasmo nos músculos lisos, dependendo de onde é essa ação. E também vai haver sinais para ativação de genes de citocinas. Então, vão ser secretadas citocinas que vão reagir na fase tardia, causando infiltração de leucócitos, dano epitelial e broncoespasmo. Bom, então nós temos aqui os mediadores dos mastócitos. Os mediadores pré-formados, eles são derivados lá da desgranulação dos mastócitos. Então, vão liberar aí aminas vasoativas, como a histamina,
as enzimas como as proteases, e os proteoglicanos, por exemplo, a heparina. Os mediadores lipídicos, eles são derivados lá, né, dos fosfolipídios da membrana. Então, temos aí os leucotrienos, prostaglandina e PAF, né? E as citocinas, são liberadas várias citocinas, eu já citei algumas ações que elas têm, né, no processo de mecanismo da hipersensibilidade imediata. Mais lá na frente eu vou falar sobre um caso clínico de hipersensibilidade do tipo 1. Basicamente, essa hipersensibilidade do tipo 2 vai ser dividida em 3 partes. Opsonização de células por anticorpos, inflamação induzidas por ligação de anticorpos a receptores FC, anticorpos interreceptores que perturbam a função normal dos receptores. Ou seja, essa terceira parte, diferente das outras, é um tipo de ação que os anticorpos fazem, só que não fazem ou não provocam a inflamação do tecido que estão agindo. Mediadas, é claro, também pelos células fagocíticas que acabam liberando substâncias que acabam danificando o tecido ou o sítio a qual estão realizando a ação, ou as células que vão realizar a fagocitose. Dando continuidade, vamos agora falar sobre a opsonização e fagocitose mais a fundo. Vendo aqui no slide, na opsonização ocorre que os anticorpos IgM e IgG se ligam a uma célula própria do corpo, e as células fagocíticas se interligam num polo FC, reconhecendo como uma célula a ser fagocitose. Na primeira figura, pode-se observar que o anticorpo possui essas duas posições, tanto aqui as duas, chamadas de Fab, como essa chamada de FC, a porção mais inferior. Essa porção Fab é onde vai se interligar na célula a qual vai ser fagocitada. E essa porção FC é onde a célula fagocítica que possui um receptor FC também, se interliga nessa porção do anticorpo, mediando também, como pode ser observado, proteínas do sistema do complemento, sendo este apresentado aqui o C3b, mas também o C4b. Estes também vão se fixar aqui na matriz da célula e vão atrair vão atrair as células fagocíticas, pois na célula fagocítica possui receptores que fazem o reconhecimento desse tipo de proteína, que, por consequência, irá realizar a fagocitose. Mais adiante, vamos falar um pouco também da citotoxicidade celular dependente de anticorpo, a chamada ADCC. As células que são revestidas por baixas concentrações de anticorpos imunoglobina G são mortas por uma variedade de células efetoras, que se ligam ao alvo por seus receptores para o fragmento FC da imunoglobina G. E a lise celular prossegue sem a fagocitose. E a ADCC ela pode ser mediada por monócito, neutrófilo, mastócito e células natural killer. Na imagem, podemos ver
que a célula expressa IgG, e a célula fagocítica, no caso aqui a célula natural killer, com receptores Fc do tipo gama R3, vai realizar o reconhecimento dessa célula ser fagocitada e, por conseguinte, irá realizar a fagocitose desta célula. Nesse próximo slide, clinicamente ocorre destruição de células mediadas por anticorpos da fagocitose nas seguintes situações: reações transfusionais, onde o indivíduo ele recebe sangue de um doador e este é encarado pelo organismo como uma célula estranha, e isto acaba que é entendido como uma célula estranha e, por conseguinte, é realizada a fagocitose destas células que são consideradas como corpo estranho. Outra doença hemolítica do recém-nascido, aonde o feto tem uma tipagem sanguínea diferente da mãe. Geralmente é quando a mãe tem RH negativo e o feto tem um RH positivo, e aonde os antígenos acabam que atacando as células do feto, e esse processo é chamado de eritroblastose fetal. A outra temos a anemia hemolítica autoimune, onde os anticorpos fazem o reconhecimento principalmente das hemácias, e estas são consideradas como para ser fagocitadas. E esse repetições de processo acaba que leva ao indivíduo a esta comorbidade chamada de anemia hemolítica. Mas essa anemia hemolítica, ela tem vários outros fatores que levam a esta determinada situação. Outra, certas reações a drogas também, onde essas drogas elas acabam liberando substâncias que são inseridas na parede celular ou na matriz celular, e acabam expressando receptores que são reconhecidos pelos esses anticorpos, e, por conseguinte, acabam expressando esses receptores e atraem células fagocíticas, onde realiza também a fagocitose dessas células expostas por substâncias que são liberadas por algumas drogas. Dando continuidade, a inflamação mediada pelo complemento e receptor Fc. Quando os anticorpos se depositam em tecidos fixados, como as membranas basais e a matriz extracelular, a lesão resultante deve-se à inflamação. Os anticorpos depositados ativam o complemento, gerando subprodutos, inclusive agentes quimiotáticos, principalmente a C5a, que direcionam a migração de leucócitos, polimorfonucleares e monócitos e da anafilotoxinas, todos mediados pela C3a e C5a, que aumentam a permeabilidade vascular. E olhando aqui nessa imagem mais abaixo, podemos ver que o receptor da célula fagocítica se interliga à porção Fc do anticorpo, sendo que a porção Fab já está interligada aqui na célula a ser fagocitada. Outro ponto aqui é que esse processo que os anticorpos fazem acabam realizando a liberação de receptores do sistema do complemento, também, que acabam liberando subprodutos do complemento, sendo estes colocado, que já foi falado aqui anteriormente, a C5a e C3a, que, por conseguinte,
vai acabar fazendo com que a célula, no caso aqui do neutrófilo, libere enzimas que são ricas em reativos de oxigênio, que vão causar tanto a inflamação do tecido, bem como a lesão tecidual. Dando continuidade nesse próximo, agora vamos falar sobre a resposta fisiológica anormal sem lesão tecidual. Ou seja, é aquele tipo de lesão onde não aparece, não é visível a inflamação no tecido. Os anticorpos se ligam a receptores celulares normais e podem interferir nas funções desses receptores e causam doença sem inflamação ou dano tecidual. Nesta primeira parte da imagem aqui, podemos ver que do tecido, no caso aqui do músculo, e de um neurônio, onde este, em suas funções normais, liberam acetilcolina, e esta acetilcolina se interliga nos receptores de acetilcolina, fazendo com que assim aconteçam a contração muscular. Quando o anticorpo se interliga a esses receptores, no momento em que é liberada a acetilcolina, não tem o reconhecimento, ou a acetilcolina não se interliga ao receptor de acetilcolina, e com isso não acontece a contração muscular. E isso leva a uma cascata de problemas para o indivíduo, como perca de tônus muscular, até mesmo problemas na fala, deglutição, perca de massa muscular, e entre outros fatores, bem como também até mesmo deixa a visão mais turva, e entre outros fatores. E dando continuidade, nesta próxima imagem, o anticorpo se liga ao receptor de TSH. Esse receptor TSH está presente na célula epitelial da tireoide. Ou seja, é por aqui que é liberado os hormônios da tireoide. E quando o anticorpo vai de encontro com o TSH, que o anticorpo ele se liga nesses receptores de TSH, vai fazer com que a célula epitelial produza uma grande quantidade exacerbada de hormônios da tireoide. E isso vai fazer com que o indivíduo que possui esse tipo de contraponto aqui, que o antígeno acarreta, este vai sofrer com alguns sintomas que são bem aparentes, né, que é o olho mais, que a gente fala, um olho maior, a inflamação na tireoide, alterações no ciclo menstrual, bem como a evacuação frequente que o indivíduo vai realizar durante o dia, bem como ansiedade e até mesmo por consequência um aceleramento exacerbado do batimento cardíaco. Podemos citar também aqui alguns exemplos de doenças mediadas por anticorpos da hipersensibilidade tipo 2. Podemos ver aqui a anemia hemolítica autoimune, onde o antígeno-alvo aqui são as proteínas de membrana do eritrócito, antígenos do grupo sanguíneo RH e antígeno 1. Os mecanismos da doença: opsonização e fagocitose dos eritrócitos, e as manifestações clínico-patológicas, que é a hemólise e a anemia, que é a falta de hemácias na corrente sanguínea. Outro ponto aqui, a púrpura trombocitopênica autoimune. O antígeno-alvo é a proteína da membrana plaquetária. E o mecanismo de doença: opsonização e fagocitose de plaquetas, ou seja, podendo fazer com que o indivíduo tenha até alguma hemorragia, justamente pela ausência
de plaquetas na corrente sanguínea. Outro ponto, que no caso aqui, manifestações clínico-patológicas é o sangramento, ou seja, hemorragia. E síndrome de Goodspattery, que o antígeno-alvo é proteínas não colaginosas em membranas basais dos glomérulos renais e alvéolos. A inflamação mediada por complemento para o receptor de FC, que é onde o antígeno se acopla, né? E também acaba mediando algumas proteínas do sistema do complemento. E as manifestações clínico-patológicas é a nefrite, que acontece nos rins, e hemorragia pulmonar, levando o indivíduo a óbito. Outra doença que já foi citada, que é as doenças de Graves, que mais conhecida como hipertireoidismo, é onde o anticorpo vai lá e se interliga nos receptores da tireoide, fazendo com que a tireoide tenha uma produção exacerbada de hormônios da tireoide, causando uma cascata de problemas no indivíduo, que vão desde a inflamação da tireoide até mesmo a evacuação frequente, bem como até mesmo a ansiedade e aceleração da arritmia cardíaca. Também temos aqui a miastenia grave, a penifigo vulgar, anemia perniciosa e a febre reumatótica, que onde o antígeno da parede celular acaba atacando o anticorpo e tem reação cruzada com os antígenos do miocárdio. Acontece uma inflamação da ativação de macrófago, por conta pela ativação de macrófago, e o problema que acaba ocorrendo é uma miocardite e onde vai ser melhor explicado nesse próximo hipersensibilidade tipo 3, que é artrite. Olá, meu nome é Luana Kathleen e agora irei apresentar o seminário cujo tema hipersensibilidade mediada por imunocomplexo tipo 3. Para iniciarmos, é necessário entendermos e relembrarmos o que é antígeno e anticorpos, né? Então, antígeno ele é uma substância estranha ao nosso organismo. E anticorpos, ele é uma glicoproteína que irá fazer essa defesa desses invasores estranhos, que no caso é o antígeno, né? Então, o anticorpos ele irá nos defender desses invasores. Como ocorre a formação dos imunocomplexos? Então, a formação desses imunocomplexos se dá pela ligação do antígeno solúvel com o anticorpos IgM ou IgG. Então, aí nós podemos entender que esses imunocomplexos eles se formam através dessa ligação entre antígeno e anticorpo. A hipersensibilidade tipo 3, ela ocorre quando há um grande aumento na quantidade de imunocomplexo. Então, essa hipersensibilidade, ela acontece quando há esse excesso dessa formação de imunocomplexo. Por quê? Em condições normais, o nosso corpo, as nossas células fagocíticas, elas conseguem fazer a fagocitose desses imunocomplexos. Mas quando há essa hipersensibilidade, ou seja, esse excesso de células de imunocomplexos, as nossas células elas não conseguem dar conta dessa demanda que é esses imunocomplexos, nossas células fagocíticas, como, por exemplo, eu coloquei na imagem os macrófagos, eles não conseguem fagocitar por conta desse excesso das células, desses imunocomplexos, né? Então, essas reações, elas acontecem em torno de 3 a 8 horas, né? E conforme esse excesso de imunocomplexos é tão grande, acaba acontecendo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é quando as nossas
células fagocíticas, elas não conseguem dar conta desse excesso de imunocomplexos, né, de fagocitar tudo isso. Então, é chamada essa hipersensibilidade mediada por imunocomplexo. Grandes complexos são mais fáceis de serem eliminados, realmente. Imunocomplexos maiores, eles são mais fáceis de ser eliminados pelas nossas células fagocíticas do que os menores. E os menores, eles acabam fugindo mais rapidamente do nosso sistema imune, eles acabam se espalhando mais rapidamente. Então, nesse processo também ocorre uma afinidade entre os anticorpos e antígenos, ou seja, quanto mais afinidade os antígenos e os anticorpos tiverem, maior é a chance desses imunocomplexos se depositarem nos nossos tecidos, nos nossos vasos ou nos nossos órgãos. Então, esse depósito desses imunocomplexos, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser na forma sistêmica e também na forma localizada. Como estamos vendo aí a figura, nessa forma sistêmica, quando há esse depósito, ele pode comprometer pode acontecer esse comprometimento renal e também esse comprometimento articular. Na forma localizada, quando ele é depositado, ele pode acontecer o comprometimento dos vasos e também o comprometimento dos tecidos. Para entendermos melhor sobre essa formação desses imunocomplexos, vou explicar mais detalhadamente essa figura A. Então, aqui nessa figura A, nós temos aqui um vaso, e esse vaso ele tem essas células endoteliais, né? Também podemos visualizar aqui antígenos circulantes, né? Também podemos ver linfócitos B, e em um determinado momento, esses linfócitos B, eles vão fazer o reconhecimento desse antígeno, e quando ele faz esse reconhecimento desse antígeno, acontece essa expansão clonal. E essa expansão clonal, ela vai se diferenciar em plasmócitos, né? Desses plasmócitos é que vamos ter essa diferenciação já em anticorpos específicos para se ligar a este antígeno. Então, essa ligação entre antígeno e anticorpos é que acontece que se forma esses imunocomplexos, né? E numa grande quantidade de imunocomplexos, temos essa hipersensibilidade, né? Então, aqui também eu trouxe um exemplo nessa figura B, deposição de imunocomplexo. Então, aqui temos um vaso, né? Já temos aqui também o imunocomplexo depositado na parede do vaso, né? Então, já está acontecendo um processo inflamatório aqui. Temos também a liberação de citocinas por células inflamatórias, e através dessa liberação de citocinas, ela vai ativar o sistema do complemento, né? E fragmentos do sistema do complemento vai fazer a opsonização, e através dessa opsonização vai ser liberada mais células para o sítio dessa inflamação. Então, como já dito, aqui temos o imunocomplexo, né? Ele ativa esse sistema do complemento, né? Liberação dos mediadores inflamatórios por basófilos, mastócitos, que aumenta a permeabilidade vascular, vasodilatação, e vai atrair também neutrófilos e monócitos para o sítio dessa inflamação. Temos também aqui as células, elas ativadas, elas liberam substâncias pró-inflamatórias, como a prostaglandinas, enzimas lisossomais, espécies reativas de oxigênio, que levam a necrose tecidual, né? Essas substâncias pró-inflamatórias, elas levam à necrose tecidual.
Então, nessa figura C, nós podemos visualizar aqui a inflamação mediada por complexos, né? Então, temos aqui um vaso, já podemos ver aqui um processo de edema, né? Onde podemos visualizar edemas maiores e outros menores, separados. Podemos ver também o imunocomplexo já na parede do vaso, né? Já tem uma resposta a um processo inflamatório, onde células inflamatórias elas já estão liberando mediadores de enzimas lisossômicas, né? Também podemos visualizar que essas enzimas lisossômicas elas acabam causando um dano tecidual, né, como visto aí a necrose fibrinoide, né, e também devido a esse processo de inflamação acaba acontecendo extravasamento de proteínas e eritrócitos, né, agregação plaquetária. E também podemos ver aqui em cima a atividade do sistema do complemento agindo como opsonizantes. As consequências, né, que podem acontecer devido a esse excesso de imunocomplexos, né? Eles podem causar danos na parede dos vasos sanguíneos, né? Hemorragia e necrose, também eles podem causar danos na membrana glomerular, que é a perda da integridade, extravasamento de proteínas e eritrócitos na urina, e também pode causar dano nas articulações, né, que é a destruição da membrana sinovial e cartilagem. Eu coloquei aqui duas doenças mais comuns que pode acontecer, né, duas patologias que podem ocorrer devido a esse excesso de imunocomplexos, né? Eu coloquei aqui os lúpus eritematoso sistêmico, que é essa erupção avermelhada na face Hashimoto, né, que é em forma de borboleta no rosto. Ela pode afetar vários órgãos e a sua principal causa de mortalidade é a glomerulonefrite, né, que acaba afetando as lesões renais, proteinúria e hematúria devido a esse extravasamento, né, de proteínas e eritrócitos. Também outra doença que eu coloquei aqui foi essa febre reumática, né, que é uma reação inflamatória decorrente de uma infecção de garganta causada por Streptococcus pyogenes não tratada devidamente. No mais, é isso. Olá, me chamo Carla Guimarães Freire e agora eu irei falar sobre a hipersensibilidade do tipo 4, ou mais conhecida como hipersensibilidade do tipo tardia. Esse é um tipo, de hipersensibilidade, são reações excessivas e indesejáveis produzidas pelo sistema imune normal, que conduzem à lesão tecidual local se o antígeno estiver presente em grandes quantidades ou se o estado imune do indivíduo estiver em um nível intensificado. Então, aqui temos um mecanismo geral sobre esse tipo de hipersensibilidade. Aqui, onde se inicia, é onde a APC, né, a célula apresentadora de antígeno, ela apresenta, ela endocita, né, o antígeno, e apresenta para a célula T específica ou para a célula T auxiliar, que a partir do momento que ela é apresentada, então a célula T reconhece, ela vai gerar vai gerar citocinas, né, que vão atrair as células inflamatórias, no caso dos macrófagos, para atuar naquele antígeno. Então, aqui também acontece a formação de clones, uma formação policlonal, né, de células T, que para um segundo contato com o mesmo antígeno específico, né,
ela irá ter uma resposta, já ter uma memória, e a sua ação efetora irá ser realizada. Então, esses macrófagos, eles produzem substâncias, né, que podem ser tóxicas para o organismo, e se produzirem, e eles ocasionarão lesão tecidual. Então, essa parte aqui de cima, desse quadrado de cima, ele é um mecanismo que é bastante comum, e esse de baixo aqui é a morte, né, cistotólica, citólise, né, que acontece mediada por célula T. Então, aqui é o antígeno antígeno CD8+, onde ele reconhece já o antígeno e ocasiona a lesão, a morte celular e, consequentemente, a lesão tecidual. Então, como eu ouvi falar, ela é tardia, né? Porque ela dura no mínimo, dependendo do tipo de reação, ela demora para acontecer, então no mínimo 42 horas, e essas reações são mediadas por células. Então aqui o linfócito T e os macrófagos. Aqui são algumas fases da hipersensibilidade do tipo 4. Aqui são algumas fases, né? Então aqui essa primeira fase é a fase de reconhecimento do antígeno ou sensibilidade, né? Então aqui na sensibilidade, na fase de reconhecimento, a APC, como eu já havia dito, né? A APC ela endocita os antígenos e encaminha, né? Apresenta para os linfócitos T auxiliares, e então é criado os linfócitos T auxiliares criam clones, então teremos os linfócitos T auxiliares de memória. E a fase de indução é a fase de ação, né, onde o segundo contato com esse linfócito, com esses antígenos, o linfócito T libera citocinas, que irá recrutar as células, no caso do macrófago, né? Então essa ação acontecerá no endotélio. E por último, a resolução, onde esse recrutamento, né, o macrófago irá ser ativado, né? Inicialmente é um monócito, então quando ele é ativado, ele passa a ser um macrófago, e ele então eliminará o antígeno, ou irá fazer o isolamento desse antígeno no local específico, né? Ou separando aquele antígeno do restante do tecido. Então aqui dois tipos de reações, né, mais comuns, que estão no quadro de hipersensibilidade. Então essa aqui é a reação tuberculínica, a reação de contato, a reação granulomatosa. Então, na reação tuberculínica, na verdade, isso aqui é um teste, né, que é bastante feito para reconhecer o antígeno do micro-organismo da tuberculose. Então, é um processo bastante rigoroso, onde o indivíduo, um quadro de tuberculose, é injetado na pele dele. Então a reação demora entre 48 a 72 horas para a reação acontecer. Então as consequências são eritema, endurecimento, infiltrado celular. E na reação de contato acontece bastante, né, com apitenos, que são micro-organismos pequenos, então facilmente atravessam a pele,
Então, essa reação demora de 48 a 72 horas também. E a consequência é eritema, infiltrado celular e conhecido clinicamente como dermatite de contato. E a terceira é a granulomatosa, que mais conhecido como a tuberculose, né? Então, a tuberculose esse processo demora de reação de 21 a 28 dias, então é mais tempo, leva semana. E a consequência são granulomas. Onde ocorre a infecção dos grânulos e gerando granulomas. Agora nós iremos explicar mais sobre a hipersensibilidade do tipo tuberculínica, que é, como eu havia dito, é um teste intradérmico, né? Há um contato prévio, né, com a micobactéria da tuberculose, injetado na pele. Então, é bastante rigoroso esse tipo de teste. Se caso houver extravasamento, né, desse líquido, deverá fazer uma outra aplicação. Pode ser no mesmo local no mesmo braço, mas 2 dedos acima ou 2 abaixo, ou então no outro braço. E essa reação demora entre 48 e 72 horas. E o teste só será positivo se aparecer, né, um eritema, que é essa vermelhidão, e esse nódulo endurecido, tendo 5 milímetros ou maior que 5 milímetros. Então, esse tipo de exame é bastante realizado fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente já é imunizado assim que nasce, né, com a vacina da BCG. Então a gente já é vacinado. Em caso, os exames mais feitos aqui no Brasil é o caso do exame de catarro, ou então o que mais acontece também é raio-x do tórax. Então, se o quadro tiver bastante avançado, já será evidente no raio-x. E aqui no Brasil, o caso pode dar positivo, né? Não devido a bactéria, mas sim já os anticorpos que já estão no organismo, que irão realizar irá acontecer essa ação por causa deles. Então, aqui é o mecanismo de hipersensibilidade do tipo tuberculínica. Então, aqui, o antígeno é injetado no tecido subcutâneo, né, e processado pelas células apresentadoras de antígeno local. Então, essas células irão endocitar e apresentar, né, para os antígenos T, as células T, e elas irão reconhecer o antígeno processado e elas irão secretar citocinas que atuarão no endotélio vascular, ou seja, essas citocinas irão recrutar recrutamento de mais células T, então irá fagocitar, fagócito, né, então, e aqui irá criar, o resultado final é uma lesão tecidual visível por causa desse aglomerado que irá acontecer aqui nesse local da infecção. Então, esse nódulo aqui é um sinal de tuberculose. E a hipersensibilidade de contato, ela acontece através de substâncias químicas reativas, né, ou antígenos ou apitenos, como eu já havia dito, que são substâncias muito, muito pequenas que atravessam através da pele facilmente, como por exemplo o cromo, o níquel, tintura de cabelo e plantas venenosas. A mais conhecida é a erva venenosa. Então,
Eles penetram na pele, né, e ligam a proteínas hospedeiras, que são conhecidas como moléculas carregadoras, e serão e essa proteína essas substâncias, né, esse antígeno, ele irá ser processado pelas células APC da pele, né, apresentadora de antígeno, que são, nesse caso, as células de Lange. Então, elas irão elas irão apresentar para o linfócito T auxiliares. Então, é um mecanismo bastante interessante aqui, ó. Como podemos ver, né, no local da sensibilização, a primeira fase, aqui os epitelios eles penetram através da pele. Então, as células de Lange aqui embaixo vão reconhecer, né? Então, elas irão sair desse tecido e ir em direção ao linfonodo, onde irão apresentar para as células T auxiliares, que irão fazer criar células T de memória, e no segundo contato com esse antígeno específico, e essa local da inflamação, da indução, né, no caso em si, acontecerá na pele já. Agora nós iremos ver um pequeno vídeo como acontece o mecanismo. Ele está sem áudio, mas a gente pode perceber o mesmo mecanismo de reconhecimento e logo em seguida de criação de células de memória, liberação de citocinas e por fim a destruição do antígeno. A hipersensibilidade de contato é mais conhecida, né, como a dermatite de contato. Então, após 42 horas já se pode notar a reação. Então, sintomas, né, são eritema, edema, vesículas e descamação. Vesículas mais comumente ocorre, né, depois de um contato com plantas venenosas. Então, essa última aqui, a hipersensibilidade granulomatosa. Então, são reações com doenças granulomatosas, como a tuberculose, a sífilis, a hanseníase, entre outras. Então, o agente causador, né, pode ser uma bactéria, um vírus. E aqui temos como exemplo a tuberculose pulmonar, que a bactéria, né, causada por bactéria. Então, essa bactéria é bastante resistente e o estímulo dela é crônico, então é bastante resistente. Aqui nesse caso, o linfócito T auxiliar apresenta para o macrófago. Aqui o macrófago ele vai sofrer várias reações induzidas pelo linfócito T, que irá liberar fator de necrose tumoral, né? E então interferon-gama, que são substâncias bastante tóxicas para o organismo se produzidas produzidas em altas descontroladamente, né? Então, em altas quantidades. Então, aqui os macrófagos, né, fagocitam, mas não podem destruir, eles não têm capacidade de destruir. Então, o que acontece, né, eles formam células epitelióides, que são células que formam tipo uma muralha, então, ao redor dessa bactéria, e também a fusão a fusão em células gigantes multinucleadas. Então, elas se fundem e formam uma célula muito grande. Aqui temos um mecanismo onde há o reconhecimento da célula. Então, da tuberculose. Então, o macrófago ele endocita, só que ele não tem a capacidade de destruir, então irá criar um aglomerado de célula ali por causa da substância. Então vai criar esse revestimento, digamos assim, muralha ao redor dessa célula.
Nesse granuloma irá ter vários tipos de células. São células dendríticas, outro tipo de linfócitos auxiliares que irão fazer o revestimento, né? Então, em volta desse revestimento, nós teremos fibras colágena, né? Então, que elas irão criar essas fibras em volta. Então, esse granuloma, com certo tempo, ele vai calcificar e só então a célula irá morrer. Então, com bastante tempo. Então, essa é um estímulo muito crônico. Então, se for em grande quantidade, né, essa resposta ela não será protetora, mas sim prejudicial, porque nesse caso, né, irá ocasionar uma grande área de necrose. Então, aqui, né, sintomas são tosse com secreção, eliminação de sangue com acúmulo de secreção na pleura pulmonar, febre, suores noturnos, emagrecimento e falta de apetite. Então, o tipo de lesão pulmonar é do tipo de necrose, né, caseosa, queijo branco, e tem uma aparência de queijo branco ou de compressão mecânica do tecido. Então, aqui nós temos um resumo sobre o tipo de hipersensibilidade do tipo 4, ela não tem a presença de anticorpos, somente de células, né, mediado por células. Acontece um tecido, a reação acontece no tecido e nos órgãos após 48 a 72 horas, então temos por consequência eritemas e calosidade. Então, estão envolvidos mais os monócitos e os linfócitos. Os monócitos não ativados se transformarão em macrófagos. As células T, que são as células efetoras, e como por exemplo, né, temos a era venenosa e o teste de tuberculina. Aqui no caso clínico de anafilaxia, que é uma hipersensibilidade imediata do tipo sistêmica. Então, temos paciente do sexo feminino, 20 anos, branca, estudante residente e procedente de Ceilândia. Distrito Federal, foi trazida pelo SAMU Hospital Regional de Ceilândia, com queixa de ter desmaiado em uma festa de aniversário da família após ingerir purê de nozes, nega doenças e alergias prévias. Então, o purê de nozes, esse tipo de castanhas, amendoim, sempre são causas de alergias. Ao exame físico, a paciente encontrava-se em regular estado geral, desacordada, cianótica, anictérica, hidratada, taquipneica, dispneica, taquicárdica e hipotensa. Apresentava erupção cutânea difusa, edema nos lábios, língua e úvula. Relatou dor abdominal e cólica ao socorrista do SAMU antes de ficar desacordado. Aparelho respiratório com murmúrio vesicular reduzido, com estridor em ambos os hemitórax. Ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros, abdômen plano, flácido, ruídos hidroaéreos aumentados, responsiva à palpação profunda, sem visceromegalias ou massas palpáveis, sem sinais de irritação peritoneal. Edema de extremidades, as pupilas estavam reativas e a paciente evoluiu com Glasgow 11. A rápida evolução do quadro não permitiu que fossem solicitados exames complementares, sendo o diagnóstico feito pela clínica da paciente. Então, a partir do momento que ela começou a passar mal, já acionaram o SAMU, mas no momento do trajeto ela já ficou desacordada, já entrou em choque. Após a avaliação clínica com história relatada pela família, a equipe de emergência chegou ao diagnóstico de anafilaxia. A decisão do tratamento levou em consideração a necessidade de intubação orotraqueal preventiva, uso de adrenalina e, após a falta de resposta, aplicação de difenidramina e metilprednisolona. Intubação considerada pela presença de estridores nos 2 hemitórax e risco de edema de Glott. Então, a anafilaxia é um tipo de choque, o choque anafilático é muito grave. Então, pacientes que têm
que são suscetíveis a alergias alimentares, qualquer tipo de alergia que vai causar um dano sistêmico, tem que ter muito cuidado. Geralmente lá nos Estados Unidos, como eu acho que eu já falei, as pessoas são muito suscetíveis a ter alergia a amendoim. E lá eles têm disponível para eles canetinhas de adrenalina. Então, quando eles entram em contato com algum alérgeno, eles imediatamente já começam a reação imediata. Então, eles têm essa canetinha para evitar um choque anafilático, evitar essa anafilaxia. Aqui no Brasil, eu acredito que isso esteja em campanha, não sei se tem aqui no Brasil, eu acho difícil. Geralmente aqui, quando alguém tem alguma reação alérgica, já toma logo um antihistamínico, né? Não vejo alguém chegando a ponto de usar a canetinha de adrenalina. Então, a anafilaxia é muito grave. Qualquer tipo de alergia sistêmica é muito grave, então tem que ter muito cuidado. Tem que estar sempre com remédio e se possível, ir para o hospital e sempre acompanhado de alguém, porque, como nesse caso, a moça chegou desacordada. Então, é muito rápido, as reações são muito rápidas e pode até, infelizmente, ser fatal para essa pessoa se ela não tiver o cuidado adequado naquele momento. E trazendo agora um caso clínico da hipersensibilidade do tipo 2, podemos citar aqui a anemia hemolítica autoimune, onde ocorre a fagocitose de hemácias. E essa fagocitose frequente das hemácias da corrente sanguínea pode levar o indivíduo a um caso de anemia, é claro. E isso pode acarretar com sérios problemas para o mesmo. Vamos dando continuidade. Sabe-se que a anemia ela é decorrente por várias situações. E eu citei aqui nos slides alguns desses problemas que podem acarretar e até mesmo novos, como a Covid. A Covid-19, que é uma síndrome gripal atual, mas que pode também acarretar nessa anemia hemolítica autoimune. Várias infecções têm sido associadas à anemia hemolítica autoimune, sendo estes o parvovírus B19, vírus hepatotrópico, o HIV, a pneumonia por micoplasma, tuberculose por microbactérias, a brucela e até mesmo a sífilis, incluindo, no caso como já dito aqui, mais recentemente por Covid-19. Outro ponto também é a indução por fármacos, sendo que estes induzem a produção de anticorpos, modificando a membrana eritrocitária, por absorção à membrana ou por ligação à membrana como imunocomplexos. Sabe-se que alguns tipos de drogas acabam liberando certas substâncias e essas substâncias acabam se fixando na matriz extracelular e acabam estimulando certos receptores que acabam sendo reconhecidos por células fagocíticas e estes acabam sendo fagocitados. Existem algumas formas também de classificação de anemias hemolíticas autoimunes. E eu citei aqui 4, sendo elas anemia hemolítica autoimune por anticorpos quente, por anticorpos frio, chamada de crioglutinina, a mista, que tanto pega tanto anticorpo quente como também o frio, e também a hemoglobinúria paroxítica a frio, que também é um outro modelo. Para o reconhecimento desse tipo de anemia, existem alguns testes mais direto e padrão. Dentre eles aqui, podemos citar
a anemia hemolítica autoimune por anticorpo quente, que representa cerca de 60 até 70% de todos os casos. É causada por anticorpos IgG, que se ligam às hemácias em temperatura por volta de 37 graus. Ou seja, é até mesmo a temperatura considerada normal. Por isso, desse maior porcentagem de casos em relação aos outros. O teste de Combs é positivo com soro anti-IgG e pode haver a ação de complemento. O outro é a anemia hemolítica autoimune por anticorpo frio. Este corresponde aproximadamente a 20 a 25% dos casos. Os anticorpos são do tipo IgM, diferente do outro, que é do IgG, que reagem em baixas temperaturas, ou seja, já próximo de hipotermia. Gira em torno de 4 a 34 graus centígrados. E a forte ação do complemento, ou seja, em vez de ter uma maior ação de células fagocíticas, nesse já age induzida por receptores do tipo FC, esse tem uma forte ação já do sistema do complemento. O teste de Combe é positivo com soro anti-C3. E são detectados altos títulos de crioglutininas no soro. A mista, no caso como eu falei, que representa tanto a quente como a frio, representa cerca de 5 a 10%. Ou seja, é uma coisa bem mais baixa e mais raro de se ver, mas acontece e muito. A participação de anticorpos quentes e frio. O teste de Combs é positivo com os soros anti-IgG e anti-C3, por estimular tanto os receptores FC como também do sistema do complemento. E até mesmo a crioglutininas são observadas no soro. A imunoglobulínúria paroxítica a frio corresponde a aproximadamente de 1 a 5%, ou seja, mais escassa ainda e raro de se ver. De todos os casos, é causada por anticorpos IgG que se ligam às hemácias em baixas temperaturas, havendo hemólise intravascular severa quando há um aumento de temperatura na superfície de HPF. Realiza-se o teste de Donat-Leystein. Incuba-se o soro do paciente com o eritrócito normal a uma temperatura de 4 graus centígrados por um tempo de 30 minutos, que depois é aquecido até a temperatura corporal, que gira em torno de 36,5, 37. A evidência da hemólise é indicada em HPF. A terapia para anemia hemolítica autoimune são através de corticoides, que apresenta a primeira linha de terapia, geralmente de 1 a 1,5 mg por quilo ao dia, de prednisona oral por 3 a 4 vezes, a 3 a 4 semanas é capaz de aumentar a hemoglobina e controlar a hemólise em até 70 até 85% dos casos. Outro tipo de terapia é a da rituximab, que é anti-CD20. Esta está entre as opções terapêuticas mais recentes e promissoras, com resposta em 80 a 90% dos casos, metade deles completos, e duração média de aproximadamente 2 anos. O tempo médio de resposta é de 4 a 6 semanas, bem próximo também da terapia que é feita com corticoides. Corticosteroides, na verdade. O tempo médio é de 6 a 6 semanas após a primeira dose, embora a resposta após 3 a 4 meses não sejam também comuns. Pode também realizar o tratamento por transfusão, que ocorre a transfusão de glóbulos vermelhos em pacientes com anemia hemolítica autoimune. Pode ser necessária para atingir ou manter os valores de hemoglobina clinicamente aceitáveis, até que tratamento específico se torne eficaz. A decisão de transfundir depende mais do estado clínico e das comorbidades do paciente
do que no nível de hemoglobina. No entanto, valores inferiores a 6 gramas por decilitro geralmente merecem suporte. E, portanto, pode-se observar que a anemia hemolítica autoimune ela se faz por diversos fatores, dentre eles que vai do clima até mesmo sendo exposto a doenças como a mais recente, a Covid-19, o vírus da HIV, a própria tuberculose, entre outros fatores. E o tratamento hoje se faz mais eficaz através de medicamentos, tanto em cápsula como até mesmo aplicação intravenosa. E até mesmo por transfusão, se for o caso necessário.